Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, vamos falar muito aí sobre o vexame de ontem. O Vasco sofreu um revés, perdeu para a equipe do Volta Redonda. E olha, a atuação do Vasco muito preocupante. E a gente vai falar aí sobre a necessidade de reforços e dar uma atualizada nos nomes que estão sendo ventilados aí no Vasco da Gama. Alguns nomes aí estão muito, mas muito fortes aí e com negociações avançadas. Eu peço a você encarecidamente para deixar o seu comentário neste vídeo. Por favor, dê uma verificada no sininho de notificações para que todas as vezes que a gente venha postar conteúdo, vocês possam ter ciência. Deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o conteúdo e também se inscreva no nosso canal, principalmente você que está chegando por aqui pela primeira vez. Bom, é o seguinte, o Vasco da Gama perdeu para o Volta Redonda por 2-1, vexame, na minha opinião. A gente não esperava essa derrota preocupante, o que o Vasco apresentou. Com esta derrota, o Vasco da Gama fica numa condição muito precária, difícil no campeonato carioca. O Vasco fica na sexta colocação ali, apenas com 5 pontos. E o seguinte, né? O Maurício Barbieri não é só o elenco, não. O Maurício Barbieri, como treinador, está devendo muito. O Vasco da Gama aí exagerando nos chuveirinhos, nas bolas alçadas na área aí e fazendo ligações diretas aí com o Léo Pelé, que foi o principal armador do time ontem. Bom, Pedro Raul teve a bola do jogo nos pés, poderia aí ter dado pelo menos, no mínimo, um empate para o Vasco, displicentemente perdeu o pênalti. Pessoal aí muito chateado aí com o Pedro Raul. Próximo jogo do Vasco da Gama acontece na quinta-feira, às 19 horas, em São Januário. O Vasco vai enfrentar a equipe do Resende. Bem, falando sobre reforços, o Vasco da Gama tem a necessidade aí de contratar, sim. O Vasco precisa de muitos reforços aí. E o seguinte, a gente vai começar falando aqui sobre os reforços, sem maquiagem e sem sacanagem, com responsabilidade. O Vasco praticamente sacramentou aí a negociação com o Capasso. Digo que praticamente porque o Capasso chega no Rio de Janeiro até sexta-feira para poder fazer exames médicos. O Capasso, sendo aí bem avaliado nos exames médicos, consequentemente vai ser apresentado como atleta do Vasco da Gama. O Vasco parece que viu prioridade aí no setor defensivo. O Vasco também negocia aí com o Andrés Minas. Vai chegar 2 zagueiros aí, o Andrés Minas, do Milionários e também da seleção colombiana. O Vasco deixando muito a desejar no setor defensivo, principalmente ali pelo lado direito, onde atua ali o Robson Bambu, certo? O Miranda também não deu conta do recado. Posição de volante aí, o Vasco também já viu que não dá para contar muito com o Zé Gabriel. E o Vasco tenta a contratação aí do Santiago Reis, do Huracan, não é segredo para ninguém, inclusive o Vasco mandou olheiros para lá, e ontem foram ventilados aí bons nomes, né? O empresário do Alan Luiz, né, o André Cury, falou ao Jorge Nicola
que o Vasco fez uma sondagem pelo atleta da seleção chilena. O jogador está pedindo R$ 700 mil para vir jogar no Brasil. O jogador que está se desligando aí do Bayer Leverkusen, né? Ele não vai renovar o contrato, um belíssimo jogador. Além disso, a gente passa para vocês aqui a situação de Bruno Henrique, ex-volante do Palmeiras, que está jogando lá no Al-Ittihad, lá do mundo árabe, foi oferecido ao Vasco da Gama. Excelente jogador aí, foi campeão brasileiro, sendo um dos melhores volantes naquele ano pelo Palmeiras. Então, o Vasco vendo uma necessidade muito grande aí de efetivamente acertar aí a volante. Outra carência do Vasco da Gama é a situação do camisa 10, que a gente só tem o Nenê. Não deu muito certo aí a situação do Alex Teixeira ontem jogando como camisa 10, e as outras opções que a gente tem é o Matias Galarza, que é um jovem jogador que ainda oscila bastante, e também o jogador que está na seleção brasileira, o atleta Eric Marques. Então, é o seguinte, o Vasco da Gama está negociando, está com negociações muito avançadas aí com o Matias Rojas, pegou até a gente de surpresa aí, camisa 10 do Racing paraguaio, que tem 27 anos de idade. O Vasco está negociando também com o Acosta, jogador lá da Major League Soccer, né? Um dos principais armadores, e seria o ideal o Acosta. O Acosta é mais jogador ainda do que o Matias Rojas. Mas houve uma reviravolta aí nessa situação toda, e quem está perto, muito próximo de acertar com o Vasco da Gama, informação que saiu ontem às 21h03 na Net Vasco, é o Matias Rojas, paraguaio do Racing. Meus amigos, o Vasco precisa se reforçar para não fazer feio. A gente está tendo muita paciência aí, mas é o seguinte, né? A Copa do Brasil está chegando, com data marcada no dia 22. Espero que dê tudo certo aí para o Gigante da Colina. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!